em virtude do nosso isolamento social necessário nesse instante. E nós declinávamos sempre aos convites, mas o Consolador, ele sempre me deu oportunidades. E essa é mais uma oportunidade que vocês estão me dando. É a primeira vez que eu faço esse tipo de conversa, de bate-papo. Então, a vocês, a minha gratidão, porque o que eu ouvi no momento que nós ponderamos a respeito de fazermos ou não, encontrarmos ou não esse momento, eu ouvi que nós íamos falar para a minha casa, que eu iria falar para os meus irmãos. Então, nesse instante, eu não tive nenhuma dúvida. E é fortalecido por este sentimento de gratidão. Eu gostaria de iniciar com a canção, para que Francisco de Assis possa derramar sobre nós as suas bênçãos de paz. Podemos ir? Pode sim, tá tudo certo. Pode voltar um slide aí, Matheus, por gentileza? Esse aí, gente. O amor como solução. Sozinho estava a lamentar a minha dor. Chorava triste, sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor. Só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que eu te amo, cavaleiro da luz. Eu vou lembrar de você onde estiver, no mais alto do céu, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que a minha alma esteja sob a nossa paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes no mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem nos ajudar a carregar a cruz, Francisco, cavaleiro da luz. Francisco, cavaleiro da luz. Que as nossas almas estejam sob a tua paz.
Então, com as bênçãos de Pai Francisco, nós damos início ao nosso bate-papo de hoje. E aí eu gostaria de frisar que essa nossa conversa está baseada no programa da Caravana Baiana de Fraternidade, onde o assunto nós vamos relacionar com o tema o amor como solução. Nós podemos ver o próximo slide, amigo Matheus. Mais um para aparecer. Agora sim. Agora nós estamos livres e felizes. Este pensamento de Dona Joana: somente se pode ser livre e feliz quando se ama. Nós encontramos na apresentação do livro O Amor como Solução, através da psicografia Tio Divaldo. E é muito interessante porque eu acho que tudo que nós queremos é sermos livres e principalmente sermos felizes. Então, quando a gente lança o olhar no infinito, a gente lembra imediatamente da figura excelsa de Jesus. O único Espírito puro que passeou entre nós e nos deu exemplo de verdadeira liberdade e felicidade aqui em meio terrestre. Ele que, em todos os momentos da sua passagem, conseguia atender os leprosos, assim como os ricos. Não existia preferência. Mas foi no momento da dor mais cruel que Jesus deixou esse exemplo de felicidade diante da dor. Esse é o nosso verdadeiro exemplo. O grau de humildade do Cristo era tão elevado que diante da aventura ou da dor, nada o afligia. A paz conquistada por esse Espírito puro, ela estava baseada no amor e na verdade. E por tudo que nós conhecemos do Cristo, por tudo que nós desconhecemos do Cristo, temos ele como modelo de homem livre e feliz, porque as coisas materiais não conseguiam atingir mais a figura do Cristo. E se ele é o nosso guia, que nós possamos ouvir a mensagem dele. E eu vou trazer a canção do nosso amigo Armando Lui, Alento. É uma canção lindíssima. Ele nos coloca esse amor como solução em meios práticos, falando de Jesus. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar, sabe? Você é minha sorte, meu destino, a minha sintonia, o caminho, força de continuar, sabe?
Você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, absolvição. Espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, álibi do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor. O amor é a cura. O amor é a cura. Amigo Matheus, me ajude com o seu novo slide. Aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, que tem 5, o Cristo Consolador, no item Advento do Espírito de Verdade, assim como no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, intitulado Dissertações Espíritas, onde Kardec propõe esse capítulo com a intenção de conceder o discernimento aos espíritas ao receber as mensagens dos espíritos, está lá a advertência do Cristo nos chamando a atenção. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, nos deixando com tamanha clareza de que antes se faz necessário sentir, antes das questões práticas, se faz necessário sentir. Diante disto, iniciamos o nosso bate-papo na busca pela linguagem do amor acerca da mensagem espírita. Próximo slide. O amor na linguagem espírita. Você dá mais um? Sim. Agora sim. E nós verificamos que no capítulo O Amor, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, encontramos esse trecho e nós vamos verificar que se relaciona também com o pensamento de Dona Joana. O amor é uma força inesgotável, renova-se sem parar e enriquece ao mesmo tempo que dá e quem recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus age ativamente no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres seres atrasados no antro da paixão, os espíritos cativos na matéria. Ele os eleva e os arrasta na espiral da ascensão infinita,
para os esplendores da luz da liberdade. E Dona Joana nos propõe que somente se pode ser livre e feliz se nós amarmos. Assim como, na mensagem de Leon Denis, verificamos que ele nos arrasta diante da espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz, que é a felicidade, e os esplendores da liberdade. Então, verificamos que esse amor como solução é o próprio Deus. O melhor, como dizia João, Deus é o amor. E nele verificamos que aquele que não ama não conhece a Deus. A irradiação do amor desenvolve e engrandece a alma. Lentamente, degrau a degrau, o desejo carnal vai se transformando em sentimento de desinteresse. O interesse passa a ser as instituições, que é a primeira, a família. Isso se alastra para as relações outras humanas, como a pátria, se estendendo à humanidade. Porém, para chegar a esse grau de plenitude, o espírito precisa passar por alguns estágios no processo de acertos e erros. Dentre eles, nós nos encontramos com os equívocos, com as conveniências, passando pelos testemunhos, os sacrifícios e chegando no processo de redenção, onde o amor atinge o seu grau pleno. Nesse degrau, subindo degrau a degrau, alcançamos o estado ideal de presença, tão almejado por todos nós, onde o espírito se sobrepõe à matéria. Mateus, me ajude. Isso, garoto. Aí. Tem mais um? Não, só isso, tá ótimo. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos nos procuram, não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. O que nós, seres menores, poderíamos trocar com os seres espirituais, os seres divinos, senão os dons, os talentos, os sentimentos nobres? E é assim que existe o equilíbrio no universo. E o amor está nesse meio e em tudo como solução. Em Missionários da Luz, André Luiz, ele vai perceber que isso acontece entre os astros e chama de magnetismo planetário da atração, onde o amor propõe a equidistância perfeita entre os planetas, entre os sistemas. Isso acontece também entre os elementos químicos, através da afinidade, da lei de afinidade. E em nosso caso, como se chama? Essa vibração que relaciona, que trocam as almas. É o amor. E o amor é esse alimento, é esse sustentáculo. Por isso, o universo se encontra equilibrado. Para que haja essa troca sincera, é indispensável a conversa amiga, a conduta sempre pautada no afeto, na bondade, na confiança mútua, buscando a luz da compreensão e, principalmente, o interesse fraternal pelo outro.
O outro é tão importante. E hoje, principalmente, nós estamos sentindo muito mais do que na nossa antiga vida que chamávamos de normal. Mas é interessante que, quando a conversa é com o Consolador, eu recebo algumas intuições. Aí recebi uma intuição de um espírito encarnado. E aí eu trouxe uma canção para celebrar esse tão importante momento de troca de qualidades. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Caminhando na nossa conversa, vamos, Mateus. Verificamos que Dona Joana vai nos dizer, mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, indestrutível. Isso se encontra logo no início do livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 1, onde o amor não se impõe, é desapegado, é espontâneo, e contagia e nos enche de paz. Eu lembro que, algum tempo atrás, em um daqueles panfletos lá na Mansão do Caminho, eu tive a oportunidade de ler uma história onde o casal se separava, mas a moça que tinha sido deixada, ela dizia para o seu ex-companheiro, o futuro ex-marido, que se a atual companheira dele não soubesse cozinhar,
que ela poderia cozinhar para ele. Se ela não pudesse ou não soubesse pregar um botão da blusa dele, ela poderia assim também fazer. E tantas outras coisas. Então é o amor como solução, nesse sentido, que nós outros merecemos e devemos buscar. Além disso, nós encontramos em Boa Nova um diálogo entre Jesus e Pedro, no capítulo Amor e Renúncia. Eu sei que muitos de vocês já leram e conhecem. E Jesus vai falar a Pedro a respeito desse amor sincero, sem recompensa, onde a verdadeira recompensa desse amor é a oportunidade de amar, de servir. E ele vai dizer a Pedro o seguinte: ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, quando nós amamos, a grande alegria é o próprio amor. É esse tipo de sentimento que nós temos a necessidade de buscar, como espíritos voltados para a busca da plenitude, da expressão da amorosidade. Podemos ir, Mateus? Mais um. A evolução do amor. Lá no item Lei de Amor, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos, nós conhecemos de onde nós saímos, né? De seres simples e ignorantes, partindo dos instintos, e esse leão representa esse instinto. Quando a nossa consciência se encontra no início, restrita, né, ao mundo material, sacrificando todos os interesses dos outros em benefício próprio. E daí todos os conflitos e misérias humanas. Então, vamos verificar que em Obras Póstumas está posto: a supremacia da própria individualidade arrasta o homem a considerar-se acima dos demais. Ele primeiro, depois dele, ele novamente. Julgando-se com direitos preferenciais, molesta-se por tudo o que em seu entender o prejudica. Se algo estiver entre ele e o objeto de desejo dele, ele se torna inimigo dessa coisa ou desse ser. A importância que por orgulho se atribui o torna naturalmente egoísta. O orgulho, filho dileto do egoísmo, são esses sentimentos que atravancam a caminhada do ser em busca desse sentimento como solução. Porém, esse espírito, ele chega a um momento que ele percebe que esse tipo de vida não lhe causa mais felicidade e cede ao processo natural, porque somos seres gregários. E buscamos ações movidas pelos sentimentos de paz, que resultam em novo estágio evolutivo, que nos levará a praticar a santa caridade, tão bem conceituada pelo nosso irmão Paulo de Tarso. A gente sabe que o que causa esse mal, na verdade, é a ideia falsa que o homem tem a respeito da própria natureza. Quando ele não se conhece, quando ele não conhece a sua própria natureza, não sabe de onde vem, não sabe quem ele é, não sabe por que está aqui, não tem noção da vida futura, então tudo para ele tanto faz. E daí, ele não consegue matar o materialismo. No momento em que ele cede lugar a essas expressões mais nobres, o egoísmo se torna altruísmo.
o orgulho se torna humildade. E a plenitude do amor se faz após essa escalada, que será tanto mais íngreme, quanto mais nos, nos, nos concedermos a oportunidade de viver sem conhecer a lei que nos orienta acerca da nossa própria natureza, que é de mutação, sempre no sentido da luz. Dito isto, precisamos... Pode ir, Matheus. Dito isto, precisamos combinar entre nós que, apesar de todos os conceitos que nós conhecemos, todos eles não são suficientes para nos transformar. E é imprescindível viver as grandes verdades morais para que possamos galgar esse amor como solução para nós, para os outros, para as instituições, para a humanidade, enfim. É essa viagem para dentro necessária que é de suma importância para superar o pensamento equivocado de separatividade entre nós e o todo. Sendo assim, a meditação é um instrumento imprescindível. Consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar de si as imagens e ruídos da vida externa, o que é possível fazer, mesmo nas condições sociais mais humildes, no meio das ocupações mais vulgares. É necessário para isto concentrar-se e, na calma e recolhimento do pensamento, fazer o esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. E é justamente através da meditação que nós venceremos as influências externas dos desejos, das esperanças, dos medos. Iremos substituir pela calma, pela paz, pelo bem que existe dentro de nós. A meditação, enfim, faz eclodir o verdadeiro eu e faz barrar as ilusões do mundo material. Vamos em frente, Mateus. Aí. E a comunhão com Deus, o que dizer? Será que é importante essa relação com o Pai? A comunhão com Deus, através da prece, é um momento de intimidade entre nós e o amor. E quanto mais sincero nós formos no nosso apelo, mais seremos esclarecidos, consolados, atendidos nas nossas necessidades espirituais. E construiremos essa ponte fluídica entre nós e o amor maior. Não importa a forma, pode ser um grito, pode ser um olhar erguido ao céu, pode ser um pensamento, ou pode ser também o seu inventário entre você e Deus. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você deseja ser. Então, a comunhão com Deus é essa elevação da alma acima de todas as coisas terrestres. Um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios, pelas agitações do mundo material, e onde o ser bebe as inspirações que lhe são necessárias. Em frente, Mateus. A contemplação. E essa semana eu estava em tempos de live, né? E a Ana estava assistindo aqui uma live entre aquele cantor Lucas Luco
e Haroldo Dutra. E aí ele falou justamente sobre essa passagem do Cristo. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E ele estava passando por uma dificuldade extrema, que a gente acha que só nós é que temos problemas, não é? Mas não é bem assim. E ele passava essa experiência, dividia, compartilhava com a gente essa experiência. E foi justamente quando ele recebe essa mensagem de um amigo, ele que era católico, que cantava na igreja, mas confessou que não entendia muito bem naquela época, né, o que queria dizer, mas quando ele recebeu essa mensagem, ele pensou que queria ser igual a Jesus, ficar ali parado, olhando os lírios do campo, contemplando. E contemplar não significa observar apenas os lírios do campo, mas o gesto de uma mãe amorosa, o cantar dos pássaros, as cores das flores, o vai-vem das ondas, e até mesmo as fortes chuvas que inundam e transformam as paisagens, que causam danos materiais com o intuito de dissolver os miasmas contidos na atmosfera. Nesse particular, eu tive assistindo um filme essa semana que todos estão assistindo, e é Beleza Colateral. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Netflix, está disponível. E lá, a gente ouve uma frase que nos diz, em dado momento do filme, uma senhora se dirige para uma mãe e diz que ela não deixasse de perceber a beleza colateral. Tudo aquilo que acontece como reflexo de algo que nos acontece. Então, tá aí a dica, se vocês quiserem assistir, será muito bom. E a mensagem que é importante nós contermos em nós é esse momento de observar. A vida que nós estávamos vivendo era uma vida sem condições de observar, sem tempo para contemplar. Quando a gente conseguia ver uma paisagem, aquilo nos inundava a alma. Então, nas horas de hesitação, volta-te para a natureza. É a grande inspiradora. O templo augusto, em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Então, observem que Deus não fala a qualquer um, mas fala para aquele que é prudente, aquele que pensa, aquele que observa. Sendo assim, contempla por toda parte obras belas e potentes solicitam a tua atenção. E parece que no processo de contemplação, nós observamos uma força estranha. Algo acontece conosco. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada, eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando
outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Vamos lá, Mateus. Expansão do amor. O que é que vocês acham que nós devemos fazer para expandir a nossa amorosidade? Eu enxergo nessa passagem um convite inadiável ao conhece a ti mesmo. Para sabermos até onde nós fomos, até onde nós chegamos e para onde nós queremos ir. Então, se existir um desejo sincero de expandir o amor em nós, precisaremos ter a coragem para enfrentar o sacrifício de buscar o outro, que muitas vezes não dá a melhor resposta. Independente dessa resposta alheia, com o intuito de dissolver as barreiras efetivas que nos barram, que nos afastam, nós precisamos recorrer ao perdão. E é só o perdão que consegue promover a superação da indiferença. Então, numa observação direta dos nossos comportamentos e nossos sentimentos, podemos identificar até que ponto somos altruístas ou fizemos o que gostaríamos que nos fizessem. Então, essa é a grande questão, para daí nós partirmos. Depois de feito esse reconhecimento, programamos algumas ações que nos levarão a despertar no outro o sentimento de bem-estar na convivência conosco. E é nessa luta solitária, porque esse projeto é individual, é uma decisão nossa. Quando nós decidimos expandir essa amorosidade, isso só depende de cada um de nós. O nosso próximo slide é um dos pontos mais elevados dessa busca pelo amor, porque é um convite a viver com o sagrado. Ao cuidar de negócios, pense na presença de Deus. Ao falar com outrem, tenha Deus como a sua testemunha. Quando formular planos, mantenha Deus como seu orientador. Em tudo que pense, sinta,
Em Deus, a fonte de toda a energia. Leve Deus para dentro de sua vida, de modo que ao pensar, falar, agir, seja a presença divina a sua permanente companhia. Ou seja, viver dessa forma já é um grau diferenciado. Então, para aqueles que estão dispostos a testemunhar, a se sacrificar, porque o mundo material exige de nós posturas que não compreende aquele que vive sob a lei de Deus. Em contrapartida, essa vivência favorece a diminuição dos conflitos em nós, atenuando a luta, a dificuldade que nós temos para manter o pensamento elevado. Tal prática vai facilitar esse encontro com Deus, embora ainda sofrendo algumas influências de memórias perturbadoras. Entretanto, muito mais fácil se dará, porque essas memórias virão impregnadas da presença de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de... Pode passar o próximo slide, viu, Matheus? Porque esse momento é o amor, quando nós estamos finalizando, e Kardec nos chama a atenção para vislumbrarmos esse amor que nós estamos conversando nessa noite em nossas instituições. É o amor na vida institucional. Ele vai dizer que a caridade é a base, é a pedra angular de todo edifício social. A casa espírita, a família, as instituições públicas e privadas, as nações. Enquanto não estiverem lastreadas pela caridade, sofrerão os efeitos desta mesma ausência, desta virtude maior. Ele nos fala que antes de fazermos a coisa para os homens, é necessário educá-los, é necessário que eles sejam formados para conseguirem usar tais coisas, assim como os obreiros, antes de lhe confiar um trabalho. Todas as profissões, naturalmente, passam por certo treinamento. E o homem, para viver, ele vai no seu dia a dia, muitas vezes sem nenhuma referência. Então é a caridade que vai nortear o caminho dos homens de hoje em diante. Pois quando a caridade tiver penetrado as massas, quando se tiver transformado em fé, na própria religião da maioria, nossas instituições se tornarão melhores pela mesma força das coisas. Meus irmãos, eu quero agradecer a caridade de vocês, como agradeci no início, por esta primeira experiência em meio eletrônico, dizer da minha alegria de sempre estar junto a vocês, e gostaria de finalizar o nosso trabalho. E agora eu vou ficar aguardando a orientação da mesa para depois nós passarmos adiante, viu, Matheus? Para o último slide, que eu gostaria, depois da diretoria aí falar, a gente poderia ir para o último slide, ok? Pulando o penúltimo. Tudo bem. Ari. Queremos agradecer ao nosso irmão Cláudio, que nos abrilhantou com essa participação, com essa palestra, com esse bate-papo musical. É sempre bom recebê-lo, mesmo de forma virtual, já que não dá para estar juntos
no Centro Espírita, o Consolador, mas essa ferramenta santa que nós descobrimos para o bem, que muita gente utilizava de forma inadequada, e a gente já viu que tem sido o salvador da pátria, tem nos ajudado bastante. A gente sabe que a espiritualidade maior trabalha por trás para que a coisa aconteça. E não podemos deixar de registrar que um grande colaborador do Centro Espírita O Consolador e do Espiritismo, do modo geral, com mais de 50 anos de trabalho prestado dentro da doutrina espírita, dedicação e seriedade com que ele leva o seu trabalho, nossa irmã Moacir, e no último dia 11, completou 90 anos e mais de 50 anos trabalhando dentro da doutrina espírita com bastante responsabilidade. Hoje, aos 90 anos, trabalhando ainda na reunião doutrinária e na mediúnica. É um motivo de orgulho, é um exemplo para todos nós, que nos sensibiliza bastante. Parabéns para o nosso irmão Moacir e nosso irmão Glauco fará a conclusão da sua palestra e depois o próprio Moacir fará a prece de encerramento. Então, Moacir, parabéns por esses 90 anos. Infelizmente, não vamos poder abraçá-lo, mas sinta-se abraçado à distância. Podemos ir, Matheus, para o último slide? Seu Moacir, parabéns. Para mim é motivo de honra participar do aniversário do senhor. O senhor, que é grande amigo de Francisco de Assis, esse espírito incomparável, o maior imitador do Cristo, que o senhor seja coberto de bênçãos de saúde e paz. Eu quero convidar todo o Consolador nesse instante e aqueles que estão participando para, em pensamento, orar cantando. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu mais consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.
pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver eterna. Ok, Ari, já posso começar a prece? Encerrar? Já pode encerrar? Olha, Moacir, antes da prece de finalização dos nossos trabalhos, eu queria avisar a todos que na segunda-feira nós temos uma outra reunião virtual e será uma palestra do Marcel Mariano, com o tema Pensamento e Vida. Nosso irmão Marcel Mariano, o tema Pensamento e Vida, na segunda-feira, no mesmo horário, 20 horas. E, para finalizar, o nosso irmão Moacir com a prece. Ok, vamos encerrar então nossos trabalhos, mas antes eu quero agradecer ao companheiro Ari pelas solicitações, pela lembrança de ter citado aí os 90 anos, esses 90 anos onde eu aprendi muita coisa, inclusive aprendi a sofrer. Como é que se sofre, né? Então, se eu fosse falar, eu iria até de madrugada, mas eu agradecer a vocês por essa oportunidade, ter se lembrado, e dar ao companheiro Glauco por ter citado a prece do meu amigo, Francisco de Assis, através da voz do seu amigo inesquecível violão. Muito obrigado, Glauco. Muito agradecido. Que Deus abençoe. Gratidão minha, Silvio. Então, vamos agora encerrar os trabalhos, citando a prece do Espírito José Silvério Horta. É bom lembrar, porque às vezes a pessoa esquece. Ele, na última reencarnação, ele foi sacerdote católico, chegou até o nível de Monsenhor. Era mineiro, né? Nasceu numa fazenda no interior de Minas Gerais, e desencarnou aos 73 anos de idade. E, através de Chico Xavier, ele escreveu essa composição, eu acho tão bonita. Ele começou dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, na luz do sol infinito, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se, meu Deus, o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, ó Pai, todo o mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, meu Deus, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem tão longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, desse mundo de desterro, distante da vossa luz.
e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade, o vosso amor, que assim seja. E em vosso nome, Senhor Jesus, em nome dos mentores espirituais do Santo Espírito Consolador, nós encerramos o nosso trabalho, desejando a todos os participantes muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Uma boa noite para todos e que os espíritos superiores continuem nos abençoando, nos amparando e nos conduzindo. E que nós possamos, junto com eles, vibrar para todos esses doentes e desencarnados da Covid-19. E agradecemos ao nosso irmão Glauco mais uma vez. A gratidão é nossa. Muita paz para todos. Assim seja. Mateus, muito obrigado por tudo, Mateus. Em casa. Fiquemos em casa. Glauco, obrigado pela música. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Que foi?